para mandar as fotos e os vídeos pro Isidoro. Não foi fácil. Vamos falar do seu renascimento. Sim. O que aconteceu, o que você teve, essa sua experiência e a volta por cima, né? Conta um pouquinho, para quem não sabe. Para quem não sabe, fica com dúvida e tem medo e acha que, de alguma forma, isso pode me deixar triste. Não, gente, eu tenho orgulho da minha história. Eu amo testemunhar o que Deus fez por mim, porque parece que eu sou doidinha e tudo mais, mas assim, eu tenho uma fé em Deus inabalável, né? Até lá no meu Insta tá assim, a menina dos olhos de Deus. Eu sempre, né? Quando nós nos conhecemos de Bem com a Vida, 6 anos atrás, teve uma dinâmica. E essa dinâmica, eu nem conhecia a Beth, né? Até pra gente se conhecer, os professores, cada um teve que levar um objeto. Foi a Paty Chuchu pediu pra levar. E cada um levou um objeto que representasse essa pessoa. Eu levei uma boneca, bailarina. Uma bailarina. Que representava eu mesma, meus filhos, as crianças, a dança. E a Beth levou uma Bíblia. Eu levei uma Bíblia. E aquilo também me chamou muita atenção. Sim. Né? Que é o oposto daquilo que a pessoa que não te conhece e que te julga. Tem um pré-julgamento, né? Tem. Então, foi um objeto que realmente ali eu falei, uau! Né? Conta, Beth, o que aconteceu. Sobre o meu renascimento? Isso. Sim. Eu estava grávida. Estava no 8º mês já de gestação. E eu dei aula até quase o final da minha gestação. Quem não sabe, além de educadora física, eu sou pedagoga também. Na época, eu estava trabalhando numa escolinha de manhã. E à noite eu ministrava aula de zumba. Então tinha esses 2 trabalhos paralelos e estava super bem, inchada, com aquele nariz de batata, mas estava bem, estava saudável até o final da gestação. E era em junho. Em julho eu ia entrar de férias. E aí foi onde eu falei, vou fazer o meu ensaio, aquela coisa toda, aquele ensaio de gravidez, blá, blá, blá. Quando eu entrasse nas minhas férias, comecei a ficar muito inchada. E, mãe sempre tem razão, né? Minha mãe falava, esse inchaço não é normal, vai no hospital. Aí eu falei, vou no hospital só porque minha mãe tá falando, mas assim... Só pra ela parar de encher o saco. E eu fui pro hospital, e aferiram minha pressão, de fato, tava alta, tal, mandaram voltar pra casa... E depois passou alguns dias, eu fui passar com o meu obstetra e mostrei para ele os resultados dos exames e alguma coisa não estava bem. E ele falou assim, então, fui numa consulta de rotina, ele falou assim, então, você vai precisar ficar internada. E eu, o quê? As coisas não estão prontas. Aquele desespero todo, comecei a chorar. Sou chorona, gente. Sou chorona. Eu, como assim? Já vou ficar internada? Aí eu fui pro Hospital Brasil, fiquei internada lá. E é como se fosse um hotel, né? Tinha secador, tinha chapinha, ficava secando o cabelo, assistindo TV, mas não fico parada. E aí ele chegou e falou pra mim, então, mas você só vai sair daqui já com a neném. Eu falei, como assim? Meu Deus. E aí fui ficando nervosa. Gente, eu tive perda da memória, né? Recente. Eu não me lembro de muita coisa que aconteceu no quarto. A minha tia foi lá, falou que orou por mim e tudo, mas não lembro dessa visita dela. Não lembro de muitas coisas que aconteceram. Acho que foram traumas bem pesados que eu não consigo lembrar. Mas o que eu lembro é que eu sentia muita dor aqui no ombro e descia. E essas dores começaram a piorar. E eu cheguei no hospital, já estava com a pressão alta e não fizeram meu parto. Então, assim, eu tive eclâmpsia e chegou a uma eclâmpsia grave. Tive pré-eclâmpsia, tive eclâmpsia grave. E até hoje eu não sei porque não fizeram meu parto assim que eu cheguei. E eu muito leiga também, não entendi a gravidade em si. Porém, o pessoal achando, mãe, de primeira viagem, tá nervosa, me dava calmante, só piorou meu quadro hepático. Aí depois, o que aconteceu? Eu desmaiei. E aí eu sentia muita dor que só aliviava quando eu ficava debaixo do chuveiro. Me aliviava. Então passava o dia, praticamente toda hora, ia no chuveiro, tomava banho. Eu levantei pra ir no banheiro. E tem a minha mãe, a Sônia, que é minha mãe de consideração, tenho 2 mães. E ela tava comigo também, ela revezava com a minha mãe. E aí eu fui no banheiro, não falei nada pra ela. E ela escutou um barulho, eu desmaiei. Quando eu desmaiei, já tava saindo sangue pelo meu nariz. Eu já tava com hemorragia. E aí chamaram o meu médico. Aí eu acordei, eu já tava lá pra receber anestesia. Eu vi lá, tirando meu brinco e tal. Paguei de novo. Aí quando eu abri os olhos, eu vi que minha filha tinha nascido. E eu falei, ela demorou pra chorar, calma. Ela chorou, paguei de novo. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu vi o médico falando assim... A bebê tá bem, a mãe não. E o pessoal, como você ficou? Eu falei, não fiquei. Ali eu apaguei. E ali eu entrei em coma. Os meus familiares foram pro hospital. O meu irmão ainda brinca. Que eu saí parecendo a irmã dos Simpsons. Toda amarela e com a língua pra fora, assim, ó.
Eu saí entubada, saí amarela. Eu perdi 4 litros de sangue. E ali já me chamaram, não sabia o que tinha acontecido comigo, até aí que eu tive uma síndrome rara, que é a síndrome de HELP. Ela é um estágio gravíssimo da eclâmpsia. Então, o que acontece? Poderia ter sido impedida se o meu parto tivesse sido feito. Foi um erro médico. Momento Você também. acha que foi um erro médico? Sim, foi, né? E aí eu entrei em coma. E porque as pessoas pensam que quando você entra em coma e aí você fica desacordada e que não lembra de nada, não acontece nada, né? Um sono profundo. Não, gente. Eu tive pesadelos, foi pesado, foi terrível. E em cada pesadelo que eu tive, eu estava lutando para sobreviver, porque de fato eu estava. Minha família foi chamada lá no hospital, assim que eu saí de lá entubada, e me deram 12 horas de vida. Eu já estava desenganada, minha mãe chorou, tudo mais, todo mundo ficou muito mal. Cada um sofreu de uma forma. Eu gosto de escutar os relatos do que aconteceu naquele dia, né? Cada um com sua fé, cada um... E, eu imagino que Deus olhou aquela situação. A minha filha nasceu bem, graças a Deus, mas ela foi para UTI, porque eu não podia amamentá-la, né? E eu tive muito pesadelo. Muito pesadelo. E eram várias situações diferentes. Uma das mais pesadas que eu tive foi que uma vez um Uber me deixou no Calux. E no Calux eu entrei num lugar, numa casa. E lá eles iam vender meus órgãos. E falou assim, daqui você não sai. Então, cada situação, era um assalto, era isso. Eu ia morrer. E eu estava lutando para sobreviver. E de verdade eu estava. Você estava. Eu estava. E a minha mãe contou que algumas histórias, porque eles deixaram minha família ficar lá comigo. As minhas mães se revezaram 12 horas, uma ficava outra 12 horas. E que contou uma história e saía lágrima. Então, assim, eu sei que eu sentia. As pessoas oraram muito por mim, eu sou muito grata. Cada uma na sua fé, na sua religião. Foram muitas pessoas mesmo que oraram por mim. Deus, eu imagino que Deus teve uma misericórdia tão grande, assim. Olhou o sofrimento, olhou minha filha, para não deixar uma filha assim, a mãe, que é muito triste, né? E, eu passei por momentos muito difíceis, muitos, nesse momento que eu fiquei em coma. E quando eu acordei bem dopada, bem drogada. É droga mesmo. O chão estava assim, inclinado, e foi o meu irmão, que eu amo. Espero que ele esteja assistindo. Se você não estiver assistindo, Michael. Você está mostrando a foto, né? Eu fiquei muito mal mesmo. E eu vi meu irmão e minha cunhada, né? E eu falei assim, e eu achando que eu tava falando horrores. E, na verdade, eles não estavam entendendo nada, porque eu tava com... Tiraram um tubo, né? Tudo mais. Eu tava com sonda. E ali foi um renascimento mesmo. Só que eu não tinha ideia de que eu estava... Quando eu entrei em coma, o Brasil estava na Copa. Quando eu acordei, já tinha terminado a Copa. Entendeu? E eu não sei quantos dias, de fato, eu fiquei no hospital. Eu sei que eu acordei, eu não tinha noção da gravidade, mas eu sabia que alguma coisa ali não estava muito certa, porque estava todo mundo muito carinhoso comigo. A minha irmã, vou contar um segredo, ela não gosta do meu pé. Ela tem nojo do meu pé. Minha irmã estava beijando meu pé. Falei, o que está acontecendo? Eu ganhei um bebê. Aí eu saí daquele quarto, lembra que no início eu falei que estava ali um secador, que parecia um hotel? Acordei no muquifo. Por quê? Porque é o quarto da UTI, mó pequenininho. Eu falei assim, não pagaram a conta e eu tô aqui nesse lugar. E você não tinha colocado a mão? E eu não percebi. E eu sempre fui muito vaidosa. E me abriram. Por quê? O que aconteceu? Voltando. Eu tive a síndrome de HELP e atingiu o meu fígado. Olha, a ironia do destino. A Pardinho não bebe e o meu fígado estava detonado. O médico chamou minha mãe e falou, como se tivesse passado um caminhão em cima do fígado dela. E aí, o que aconteceu? Isso foi na quarta-feira. Eu fiquei aberta. E iam estancar o sangue. Isso foi na quarta. É um tipo de gases que são próprios para os órgãos. Então, eu fiquei aberta 2 dias. E aí, na sexta, que era uma sexta-feira 13, sexta-feira 13, é sorte, gente. Iam tirar. E se tivesse dado certo estancado, iam fazer um procedimento. E todos os tempos eu corria um risco de morte, né? E aí, tiraram esses gases, estancou o sangue. E os meus rins começaram a parar, tive que fazer hemodiálise e acharam que ia fazer hemodiálise por muito tempo. Graças a Deus, com 2 hemodiálises, meus rins já voltaram a funcionar. E aí, meu fígado foi colado. Fizeram uma cirurgia, na qual meu fígado foi colado, porque o fígado é muito mole, não tem como costurar, então eles colaram o meu fígado. E aí, deu tudo certo. Minha barriga foi grampeada. Eu tentei te mandar foto, acho que eu não consegui. Minha barriga foi grampeada. Porque se desse uma rejeição...
E abrir era a maneira mais fácil, né, de abrir. Então, foi grampeado e tal. Então, e eu sempre fui muito vaidosa, né? Tal. Pegou bem o celular, né? mas você vê, Gente, pegou tudo o bem, seu graças a lado, Deus eu tô viva, mas assim, né? Claro que eu queria estar com a minha barriguinha ali. Aí, e eu fiquei mega inchada, gente, mas eu fiquei, assim, muito inchada, porque os meus rins pararam e tal. Eu tive água no pulmão, mas é só falar o que eu não tive, né? Então, assim, glória a Deus pelas pessoas que doam sangue, porque foram mais de 11 transfusões, então o sangue que eu tenho hoje em dia são de várias pessoas que doaram e tudo mais. Misturaram a alegria de todos. Né? E assim, quando eu voltei, eu tive que recomeçar do zero, porque eu tava com sonda, né? Me alimentando por sonda, as necessidades também, fazendo por sonda. E aí, eu lembro que um dia, não sei se é médico ou enfermeira, falou assim... e a doutora Ana Paula, ela é um anjo, porque quando ela viu minha mãe chorando e tudo mais, ela falou assim... Estava acostumada com os casos mais graves, mas não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas ali, que era pra minha mãe fazer a parte dela, e ela ia fazer a dela. Gente, eu vi a doutora Ana Paula com o cabelo molhado, então ela passava dias ali no hospital. Mais de 24 horas no hospital. Ela lutou pela minha vida. Eu tenho ela no Insta até hoje, eu sou super grata para ela. Primeiramente, Deus, e ela foi usada por Deus, assim, ela foi um anjo, ela foi maravilhosa. A equipe toda, né, os fisioterapeutas, enfermeiros, a moça da limpeza, todo mundo, a equipe toda, assim, foram excelentes ali naquela UTI. A sua saída do hospital Você foi me entregando flores, né? Você todo mundo no Hospital filha, Brasil. Esses dias eu fui lá no ginecologista e falou assim, peraí, mas eu sei essa casa... você não é aquela que ficou... Nossa, eu lembro. Todo mundo no hospital conheci o meu caso. E, eu tava desenganada mesmo. E, quando eu voltei, aí eu tava muita droga, você enxerga, grog, e tem o vidro da UTI. Eu enxergava minha filha. As pessoas acharam que eu não tinha visto minha filha. Você mas só não eu tinha tava pego dando ela tchau ainda. E falavam, cadê? Pra que você tá dando tchau? Os enfermeiros da equipe já tá preparada, né? Pra essas alucinações. Eu falava assim, pra minha filha, ela tá ali. Eu dava tchau pra ela. Minha família tá ali. Então eu enxergava minha filha. Falava muito na minha filha. E a doutora Ana Paula, ela falou assim... Hoje eu vou trazer a Bia. Então, tenho até no meu testemunho, que tenho no Facebook, tem um vídeo de quando a primeira vez... Até no meu Insta tem, de quando eu vi a Bia pela primeira vez. Ela preparou, ela me levou na cadeira de rodas. É uma coisa que mexe muito comigo. Tem esse vídeo aí, Isidoro? Eu não sei eu se acho eu te que mandei. aí não tem. Acho mas a primeira vez que eu vi minha filha. E ela foi excelente, ela levou tudo. Desculpa. Não, é linda, e ali essa eu vi história minha linda. filha a primeira vez, né? Ela foi maravilhosa. 2 vezes eu vi minha filha. E a equipe estava toda preparada porque achou que eu ia ter depressão pós-parto pelo problema que eu tive. Muito pelo contrário. A Beatriz, né, que significa que traz alegria, ela trouxe. E ela ressignificou tudo. E ali eu falei assim... Quando eu percebi que eu tava na UTI, eu vi uma placa, olhei pra minha mãe e falei assim, bem de Deus mentir, você mentiu pra mim, eu tô na UTI. Porque assim... Eles mentiram, eu perguntava como estava o jogo do Brasil e eles foram instruídos a mentir. E um dia o enfermeiro falou, mas você pode usar o celular? Gente, eu não tinha força. Um dia eu fui usar o celular da minha mãe, eu não tinha força pra nada, porque... Nossa, eu tava super fraca, perdi muito sangue, eu não conseguia nem mexer no celular. E na minha cabeça tava tudo bem, eu tava falando bem, que nada. Eu fiz fisioterapia pulmonar e eu falava bem fraco. E pra mim eu tava falando horrores, né? E eu tive que... começar a andar, e foi um milagre. Tudo foi um milagre. E foi muito rápido, porque acharam que ia ficar meses no hospital. E você em nenhum momento se revoltou? Nenhum momento eu me Os revoltei. vídeos que você gravou com a sua mãe, né? Eu acho que foi uma lição. E detalhe, nunca passou pela minha cabeça. Até esse primeiro vídeo que eu vi minha filha, eu corria risco de morte ainda. E nunca passou na minha cabeça que eu iria morrer. Eu tava na UTI, mas eu ia sair dali. Sua fé. E aí, a minha fé, né, me salvou. E assim, eu sabia que eu ia sair de lá. Falei assim, eu preciso cuidar da minha filha. E eu vou comer esses negócios. Eu até tentei, né, subornar. Falei assim, mãe, você não quer que eu saia daqui? Joga essa comida fora. Minha mãe falou que eu mandei ela jogar comida fora, gente, pra me liberarem. E aí, eu comecei a fazer fisioterapia. E eu lembro de um momento, assim, que eu vi que minha mãe ficou com pena me olhando, porque ela falou assim, o que você tá fazendo? A minha mãe, Sônia. Eu tava parada assim, ó. Eu falei, eu tô tentando fazer xixi, porque tiraram a sonda e deixaram com fralda. Se eu não fizesse xixi, eles iam colocar de volta. Então, eu tive que recomeçar do zero mesmo. Eu tive que aprender a fazer xixi. Aí, eu fui comer. A primeira vez que eu comi uma papinha, eu vomitei e voltaram com a sonda. Aí, eu falei, agora vai ser diferente. E a água também é com aquele espaçante. Nossa. Gente, tem uma coisa que eu amo. A minha bebida preferida é água. Que eu falei pra minha mãe, quando eu puder beber água, eu vou beber tanta água, tanta água. Delícia. Aí, depois eu tive que fazer um exame lá, que eu tive que tomar 1,5 litro de... contraste.
Aí minha mãe falou, tá vendo? Você pediu? Você tomar. Gente, eu tomo uns 2, 3 litros de água por dia. E eu queria muito ver a luz do dia, porque você não tem noção. É só a programação da Globo que eu peguei trauma de assistir jornal. É Bom Dia. Eu nem sabia que tinha tanto jornal. De madrugada, gente, tinha começava tudo. às 4, né? Eu sabia que tinha uma medicação ali que ia vir no horário do SPTV, que eu ia ficar grog. Aí eu ficava grog mesmo. E é muito louco tudo isso. Muito, muito louco, tudo que eu passei. Só que, assim, a minha filha, ela foi o meu combustível, sabe? Assim, eu falei, eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui, eu vou ficar bem. E ela precisa de mim. Eu comecei a comer aqueles negócios... Eu falei, vou comer esse negócio verde. E aí era muito legal. O pessoal Nossa, as nutricionistas maravilhosas. Faziam umas gelatinas com coração. E na minha cabeça eu coloquei, se eu tomar suco... Ela falou, tem alguma coisa que você queira? Eu falei assim, eu quero suco de beterraba. Com laranja. Todo dia eu tomava suco de beterraba. Porque na minha cabeça, não sei que eu liguei com sangue, que eu ia tomar aquele suco e eu ia sair. E a minha fé me salvou, porque eu tomava aquele suco de beterraba, comia beterraba no almoço. Gente, eu só... Nossa, hoje em dia eu tenho uma enjoada de beterraba. Eu tenho uma enjoada de beterraba. A minha mãe... Aí eu comecei a usar fralda, fui evoluindo, depois usei aquele negocinho lá, que eu esqueci o nome, tipo uma chaleirinha, que você começa já a não usar, fazer, né, xixi naquele negócio, fui evoluindo. Aí eu fui andando no hospital, eles, nossa, como você tá forte, cheia de dreno, 3 dreno, forte nada, tá mó fraca, tá, mas eu quis mostrar que eu tava forte. Falaram, nossa, aquela máscara, por causa da fisioterapia pulmonar, eu tinha que fazer 4 vezes por dia. Eu falei, vou fazer esse negócio ruim, porque eu vou sair daqui rápido. E eu usava, e ela falou, nossa, eu falei, você vai vir? E a fisioterapeuta chegava, eu usava. Você se entregou. Nenhum momento eu me entreguei. E aí é o segredo, é a fé, né? É a fé.